Olá, você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Estamos de volta aqui com mais um Política em Foco e é um prazer sempre compartilhar desse espaço com vocês, onde debatemos as principais pautas do Parlamento catarinense. Hoje comigo ela, Patrícia Gomes. Satisfação, Patrícia, seja bem-vinda a mais um programa. Obrigada, Marcelo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, discutir as propostas que estão em discussão no Parlamento catarinense e que vão interferir na vida da nossa população, né? Conosco também Paulo Hollenberg, do Grupo ND, também satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, mais uma vez, participar desse programa e debater os assuntos, de interesse catarinense que surgem lá na Assembleia Legislativa. Perfeito. Bom, gente, durante a sessão plenária da última quarta-feira, deputados estaduais de diferentes partidos apresentaram o projeto de lei que institui o Programa Catarinense de Saneamento Básico. A proposta é resultado da articulação de parlamentares do PSD, no caso Napoleão Bernardes, Novo, Matheus Cadorim e PDT Rodrigo Minotto, e visa oferecer uma alternativa descentralizada e mais eficiente para ampliar o acesso à coleta e tratamento de esgoto em Santa Catarina. O novo modelo busca respeitar a autonomia dos municípios e permitir a formação de consórcios regionais, ao mesmo tempo em que promove a participação da iniciativa privada, em contraponto ao modelo atual, centralizado na Casan. A proposta fortalece a autonomia municipal e oferece alternativas viáveis para atender às metas do Marco Legal do Saneamento até 2033 e o o Estado de Santa Catarina terá que sim aderir a esse Marco Legal, senão aí vai ter algumas penalidades ao Estado, e nós vamos falar durante o programa de hoje. Vale destacar, Patrícia e Paulo, que o governo do Estado primeiramente entrou com um projeto, ele acabou travando na Assembleia, não foi bem aceito, porque estabelecia a questão de diferenças de grupos de municípios, não respeitando as chamadas bacias hidrográficas. Além disso, também havia uma centralização também nas decisões, ou seja, se formava um comitê que a princípio ganhava cores de democracia, porque todos os prefeitos representavam, ainda representantes de algumas entidades, mais o governo do Estado, mas no fundo ali havia um peso muito forte do governo do Estado, e falando aqui, seja quem for o governador, ele teria muito poder, ou seja, daqui a pouco os municípios não teriam autonomia para, por exemplo, cessar um contrato com a Casan, entre outras questões. Patrícia, você entende que esse passo da Assembleia, a Assembleia tomando o protagonismo desse assunto também, ela acaba fazendo com que a discussão seja mais descentralizada, ou seja, os municípios terão mais voz para poder discutir esse assunto tão importante que é o saneamento, e ainda mais em Santa Catarina, que é um estado que é muito desenvolvido em diferentes aspectos, mas no saneamento ainda deixa a desejar. Acredito que sim, Marcelo. Acho que os deputados trazem essa característica de envolver mais a discussão das suas bases, dos seus prefeitos, da sua comunidade, E é um assunto urgente. O projeto do governo do Estado estava na Assembleia desde 2023, foi retirado da pauta pelo próprio governo, porque não se chegou a um consenso. Os deputados tiveram também dificuldades de incluir emendas no próprio projeto do governo. E agora, então, o grupo de deputados apresentou essa proposta e é uma proposta urgente, porque 2033 já é logo ali. São 8 anos apenas para que a gente consiga chegar no marco regulatório, nos quesitos do marco regulatório, um deles que 90% da nossa população tem a cobertura de rede de esgoto. E hoje a gente tem menos de 30%. Será que em 8 anos, mesmo que a gente tenha a lei aprovada esse ano, nós vamos conseguir que 90% de Santa Catarina tenha rede de esgoto, sendo que é estimado aí um investimento de 50 bilhões e até hoje só foi investidos milhões. Exato. Então, realmente é uma questão urgente que os deputados precisam tomar a dianteira e discutir. E há uma dificuldade nisso aí também, por exemplo, porque vale destacar que tem municípios que acabam sendo superavitários, os grandes municípios, eu digo assim, para empresas que adotem esse sistema, ou trabalhem com esse sistema, no caso a Casan, hoje é que mais tem municípios em Santa Catarina. Então tem poucos municípios superavitários, Você pega ali os grandes municípios. Fora isso, você tem na grande maioria municípios pequenos que dão prejuízo nesse serviço de saneamento. A questão é
também como encontrar parceiros, empresas que tragam esse volume de recursos, sabendo que eles terão aí um retorno em poucos municípios, né? Ou seja, quase que na minoria dos municípios, ou na minoria dos municípios, né? E aí, Paulão, como é que você vê também essa possibilidade, né, de abrir um pouco mais também, a partir desse novo marco, o mercado, né? E a partir disso você entende que é possível também buscar mais recursos, mais investimentos? Claro, é justamente esse ponto do consórcio. Se você se consegue reunir ali numa região, dá um exemplo oeste, pequenos municípios, você vai causar interesse da iniciativa privada. De repente, ele não pode causar interesse em um município, um pequeno município, mas ele vai, se juntam-se vários, ali ele consegue atrair a iniciativa privada. Esse é um ponto. Eu queria até fazer também um adendo que esse projeto do governo do estado já começou errado, né? Ele começou dentro da Casan. Foi Exato. a própria Casan que criou. Então, para a Casan não era nada interessante ter concorrência, né? Mas eu acredito que essa iniciativa vai ter que ter muito diálogo também dentro da Alesc, né? Porque o governo tem uma força, né? Dentro do parlamento, tem maioria, mas deve ser... Eu acredito que pode caminhar. Como a Patrícia mesmo falou, é urgente. É inadmissível um estado como Santa Catarina estar em 17º lugar no ranking de saneamento. Não é inadmissível. Mas eu brinco muito que o saneamento você não vê, né? Então não é atraente para político, né? O político tem que ter uma rua, tem que ter um hospital. O saneamento está ali embaixo da terra, ninguém vê. Claro. Mas o efeito está aqui nas praias, né? O efeito é efeito econômico, é efeito no turismo. Na saúde. Na saúde. Né? Então, é urgente. Até eu conversei com a presidente da UVESC, ela deu entrada, né? Marcela Leviati. Isso. Uhum. Ela deu entrada com requerimento para que a Alesc faça audiências públicas em 5 regiões. E que não seja daqui a 6 meses. Pegar esse calor que está da discussão no momento e começar a discutir em regionais. Eu acho que já é um ponto, né, dos vereadores também fazerem parte de todo esse processo. É verdade. Agora, uma questão que é uma preocupação pertinente também é o seguinte, né? A partir do momento em que esses municípios criarem pequenos consórcios, por exemplo, ou mais municípios municipalizarem o serviço, que é justo, né? Um município grande consegue, né, municipalizar. Mas a pergunta é, e profissionais para tocar isso? Né? Técnicos para tocar isso, né? De onde que vem? Esse também vai ser um problema grande, também vai ser resolvido, né, Patrícia? Mas isso é a facilidade que daí o consórcio traz, porque o consórcio, todos se unem, as prefeituras ali que for da mesma microbacia e conseguem cada uma dar um pouco de recurso para pagar então esses profissionais que eles vão precisar. E aí também vem o retorno, né, do próprio investidor, que vai juntar um número maior de população. Realmente, eu acho que o consórcio é a saída. E talvez a Casan precise também se adaptar para ser uma dos consorciados. Mais uma concorrência. Isso, mais uma concorrência. Não precisa ficar de fora do processo. Perfeito. Pode usar a expertise que ele já tem, né, no negócio. Ninguém quer, esse processo todo, eu entendo que ninguém quer excluir a Casan. Não, a Casan vai fazer parte do processo, desde que ela melhore, né? Desde que ela vire uma empresa também, né? De verdade. É importante vocês falarem isso, porque no projeto ele permite também, há também um artigo desse projeto que permite a rescisão amigável de contratos com a Casan, ou seja, um determinado município entende que o serviço não está atendendo às nossas expectativas, às necessidades da população, do município, então podemos sim, porque hoje o contrato é muito amarrado, né? Por exemplo, Chapecó está querendo municipalizar, vai enfrentar uma batalha judicial, né, para conseguir isso. Então, ou seja, a partir desse projeto, se for aprovado, os municípios terão autonomia de dizer, olha, Casan, não queremos mais você, queremos aqui abrir para uma concorrência e que a própria Casan vai poder participar também, né, e aí vai se apresentar melhor preço, melhores condições, e aí sim, vamos ver quem vai apresentar e vai atender melhor os municípios também. O que tem que ter cuidado também, só para levantar para vocês, é também tenham cuidado com que empresas estão entrando em Santa Catarina também, né? Porque isso já deu problema, né, Paulão? Pode falar também sobre essa questão. O processo tem que ter todas as regras, né? Como todo projeto tem que ter suas regras. E vai caber os órgãos também de fiscalização. Você tem agências para regularizar isso. E
E aí vai caber justamente essa avaliação, todo esse processo de quem entra, né, a empresa que entra. Mas eu observo nesse quesito de que há sim essa urgência sim de que se abrir. E esse ponto que você falou em relação a rompimento de contrato, é o que a gente mais se ouve, né? Prefeitos pedindo, eu vou romper o contrato com a Casan. A Casan não cumpre o que a gente quer. E vai ser uma batalha judicial, enquanto não... Que eu acredito que essa lei também, se você não... Vai ter que adiantar ela, porque tem o problema do marco, né? Do marco regulatório, e ainda está muito longe, ainda tem os investimentos. Então, é urgente, a Assembleia vai ter que ter uma articulação ali dentro para que acelere esse processo, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Envolver muito a FECAM, né? Porque a FECAM, ela já tem uma certa expertise na formação de consórcios, né? Porque consórcios já temos para a questão de resíduos sólidos. Então, aproveitar essa expertise e aí a FECAM, ela consegue mobilizar ali as prefeituras para definir esses direcionamentos, as empresas, quem é que toca. Os vereadores são muito importantes nesse processo porque eles precisam aprovar leis dentro do município. Então, eles têm que entender o que está acontecendo dentro da Assembleia Legislativa hoje, e muito possivelmente vai até sair uma minuta de projeto que precisa ser aprovado pelas prefeituras para que elas vão fazer a sua adesão, né, aos consórcios, uma forma de pressionar o prefeito também, né? Isso. Então, eu acho que todo mundo deve andar junto. Os vereadores agora precisam entender o que acontece na Assembleia Legislativa, os prefeitos também têm que estar antenados quanto a isso, porque como tu mesmo citaste no começo, a partir de 2033, e provavelmente vão prorrogar, porque duvido que... No Brasil é comum é isso. sempre assim, né? Sempre prorroga a entrada em vigor, senão vai ter sanções. Exato. E geralmente são sanções de vir verbas, né? Exato. E quem é que quer perder verba? Ninguém quer perder. Agora, a impressão que eu tenho nesse debate de saneamento e abastecimento é que pelo menos uma parcela das lideranças políticas e até mesmo da população não tem ideia da importância disso. E o Paulão, no início, falou uma coisa interessante, né? O quanto influencia no turismo, nos negócios, na saúde mesmo da população. Então, há um entendimento de que ainda não se há um debate, talvez a Assembleia agora está forçando esse debate, talvez o maior debate que pode se fazer em Santa Catarina, ou que já tenha sido feito, mas é porque realmente, né, as pessoas estão muito alheias a esse debate, talvez por isso que Santa Catarina chegou nas condições em que está, né, Patrícia? A gente ser um estado economicamente tão forte, né? Figura ali entre os primeiros no ranking, somos o 17º na questão do quesito saneamento. Por que isso, né? Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa natureza, da balneabilidade, né? Que sempre, todo ano, as mesmas praias com problemas. Então, realmente tem que correr atrás desse prejuízo. Sem sombra de dúvida, Paulão. É o que eu falei, né, anteriormente, a influência, o que é o saneamento, né? Você evita crianças doentes, né, o esgoto, porque a gente só observa um prédio, né, construir uma escola, construir o saneamento, ele está ali. Eu já acompanhei várias situações daquele de olho na rede, e assim, cara, o desrespeito que o que a gente não enxerga, e quando só vai enxergar, está ali no rio, está no mar. E o efeito que a gente vê, como eu falei, na economia, no turismo. A gente viu o que foi que aconteceu, né, no norte da ilha, quando teve aquele vazamento ali, um monte de gente foi parar em hospital, aí enche o hospital, né, a faixa turística, não volto mais aqui. Houve uma campanha em rede social que Florianópolis era as praias todas cheias de esgoto, Balneário Camboriú. Então são coisas que refletem em toda a sociedade. Não é apenas o saneamento. Que a gente tem a coisa do saneamento, não tem a noção do que seja saneamento. Porque também é água também, né? É a distribuição. Às vezes você vê uma comunidade dessa aí, faltou água. Faltou água porque não tem um planejamento de saneamento. Perfeito. E tem todo o nosso interior com tantos rios que cortam o estado, né? Que vão sendo poluídos e aí essa poluição ela chega aqui no mar, desemboca, né, no nosso litoral. Mas a captação de água para abastecimento vem lá de cima, de Chapecó. Então, precisa cuidar dessas águas que hoje estão ficando poluídas, né, Marcelo?
Com certeza. Esse é o programa Política em Foco com Patrícia Gomes e Paulo Hollenberg. Nós vamos ao primeiro intervalo e já voltamos com o programa de hoje. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, Política em Foco. Você assiste aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, todas as quintas-feiras e também aos sábados. E vale destacar também que, claro, você encontra esse programa também nas redes sociais, a exemplo do YouTube. Aí você pode acompanhar, se não conseguiu acompanhar ao vivo, você pode acompanhar por lá também e também compartilhe esse programa para que mais pessoas fiquem sabendo das pautas do Parlamento de Santa Catarina. Hoje comigo aqui, Patrícia Gomes e também Paulo Hollenberg, do Grupo ND. Bom, a Assembleia Legislativa participou, por meio do deputado Mário Mota, do PSD, do ato de oficialização do programa Educando Cidadãos, promovido pelo Ministério Público. A cerimônia ocorreu na sede do Ministério Público, em Florianópolis, e marca uma nova etapa do programa que foi lançado no ano passado e agora consolida a sua estrutura com a adesão formal de instituições parceiras. A iniciativa visa fortalecer a cidadania, combater a corrupção e incentivar o controle social desde um ambiente educacional envolvendo uma ampla rede de colaboradores públicos e privados. Bom, muito se fala sobre isso, né? Sobre a educação do cidadão, sobre a questão da cidadania, sobre a questão da politização, ou seja, uma sociedade mais politizada é uma sociedade que participa mais, sabe cobrar os seus direitos, né, Paulão? Queria que você falasse um pouco da importância de iniciativas como essas, né, num país ainda não tão politizado, né, como deveria ser. Primeiro, parabenizar o promotor, né, o promotor de justiça, o Afonso Guizo Neto, que é o idealizador desse projeto. Eu tenho acompanhei até essa solenidade aí da assinatura de mais de 60 instituições parceiras e assim, o projeto é muito legal, porque ele vai ali, vamos dizer, ele vai na raiz, ele vai no estudante, né? Escola pública, escola privada, e é a formação do cidadão. A gente tem que ensinar dali do berço. Tem uma coisa assim que o próprio projeto diz, né, de você evitar o jeitinho brasileiro, né, eu acompanhei uns alunos uma vez desse projeto e assim, crianças perguntam do tipo, é certo eu menti pro professor que ele disse que a atividade não era hoje? Então, o projeto trabalha muito isso, assim, que você já tem honestidade ali do início, né? Porque às vezes, é uma brincadeirinha, né? Professor, estou enganando o professor, estou passando a perna no professor. E é uma iniciativa bem... que aí evita, de repente, futuros... evita corrupção, né? A iniciativa é bem legal, assim, e é justamente indo ali no berço, indo na criança, o estudante, o aluno, né? É muito legal, é louvável, é louvável. Sem sombra de dúvida. Patrícia. É trabalhar, né, Marcelo, a modelagem do comportamento. É modelar comportamento. Então, começa esse trabalho, né, fazendo trabalho de educação nas escolas. A Secretaria da Educação é uma das parceiras, né? Trabalhar com as crianças o tema, criar essa conscientização. Porque, realmente, aquilo de educação vem de berço... É bem verdade isso, né? Porque quando tu cria uma consciência do que é certo, tu tem dificuldade de agir fora daquilo que tu acha que é ético e moral. Então, é uma sementinha importante que está sendo plantada hoje para essas gerações que vão vir, que já estão aí, né, amadurecendo a sua cabecinha, o seu entendimento de mundo sobre como elas devem agir, né? Então, é trabalhar a corrupção do pequeno nível, que é mentir para o professor, o furar a fila, até o grande nível de corrupção, né? Que uma mentirinha às vezes não faz mal ali, mas quando é alguém que rouba o dinheiro público, né? Que foge da ética e da moral, ele prejudica milhares de pessoas com esse ato de corrupção. Então, acho que é muito interessante e tem esse engajamento das instituições, o engajamento comunitário nesse projeto, nesse programa Educando Cidadãos, para que realmente se construa isso, né? Porque a mudança da cultura do jeitinho, ela
é também progressiva, porque nenhuma mudança Exato. de cultura é rápida, né? Exato. Então, acho que é o caminho certo. Exato, e é aquilo, né? Tu vai no pequeno pecado, depois tu vai ver, não, mas eu posso avançar mais um pouco, e quando você vê, você já perdeu totalmente a moral. Agora, a questão de politização, que eu acho importante disso aqui, é que mexe com jovens, e num período em que as redes sociais, que a internet, ela também ela tomou conta, é óbvio, é um caminho sem volta, né? Vocês acreditam que a partir de iniciativas como essa, né, que é plantar sementinha, né, e junto com esse acesso às redes sociais, claro que muita gente, muitos jovens ainda não acessam assuntos sobre política, sobre poder público, mas a partir disso, talvez gere um interesse para elas começarem a procurar esse tipo de conteúdo e daqui a pouco elas sim se tornarem cidadãos mais politizados, mais conscientes socialmente, Paulão? Sim, esse projeto, ele também fala sobre tudo, né? Sobre o geral. E a escola, assim, ela é uma referência, né? Às vezes você prefere desabafar com um professor, contar um professor um caso, do que contar dentro de casa. Então, esse tipo de formação política, de você discutir a política dentro, que é uma falta que tem dentro do currículo escolar. Porque, às vezes, mas vai discutir política de esquerda ou de direita. Não, vamos discutir política, a ciência política. E falta no berço, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, na própria faculdade, né, no ensino superior, falta essa discussão. Como eu disse, não é de direita, de esquerda, é a política. Tornar o cidadão politizado, tornar o cidadão que cobre, que saiba onde cobrar, que até que saiba quem é quem, a quem cobrar, né? Porque às vezes se mistura, acha que o executivo é o legislativo é o judiciário, isso é pouco. Não, é a partir dessa formação, né? De você entender quem é quem, porque a gente vê muito esse assunto só quando é perto da eleição. O executivo faz isso, o legislativo faz isso, o judiciário faz aquilo. Não, é você formar essa base, fazer essa base política, né? Vindo, mais uma vez, a escola. Eu tenho um caso em casa que diz, não, é tudo a escola. Aí eu brinco muito, é tudo a escola. É bem o que o colega falou mesmo, que é importante a gente entender como funcionam as estruturas de poder. Saber o que o vereador faz, o prefeito faz, o que é a atribuição de cada um. Saber o que é um deputado estadual, o que é um federal, o que é um senador. Porque não precisa saber qual é a ideologia de cada um, mas eu tenho que saber qual é o papel dele quando ele está lá naquela função que ele é eleito para aquela função. Então, o meu filho está na 5ª série e ele aprendeu isso, a estrutura de poder. Me chamou a atenção que tinha na aula lá de Geografia e História essa estrutura, né, de o que era o poder judiciário, quem é que comandava o judiciário, o federal, as esferas federal, estadual e municipal. Então, acho que isso é muito importante reforçar, não ser só uma passagem de 5ª série. Isso tem que ser indo reforçado. Claro. Porque eu não lembro, na minha época, de ter estudado. Eu lembro da minha época, você estava falando agora, eu lembro que na minha época de primário, assim, eu estudei a separação dos poderes, educação moral e cívica. Então, ou seja, eu tive esse acesso. E o que me veio à cabeça agora é o seguinte, o que aconteceu com o nosso país, né? Veja bem, um país que passou pela ditadura e tinha uma população altamente politizada e que por causa dessa população, da força dessa população e de políticos da época também, ela acabou trazendo a redemocratização para o país, né? A partir dali não era para nós termos seguido um processo constante de crescimento de mais politização, ao contrário do que ocorreu quando ficamos menos politizados, Patrícia? Olha, eu acho que a população brasileira acabou tendo esse ápice, aí veio a democracia, presidentes, vieram decepções, né, com governos, com planos, e eu acho que isso acabou, planos econômicos, né, que isso machuca muito, porque a gente sente no bolso, e aí veio o descontentamento, né, veio o desacreditar da política, dos políticos, eu não gosto de política, eu acho que é um pouco essa construção, né, que levou a população a chegar nesse nível. Mas eu já disse, eu sou sempre otimista, então eu acho que a gente vive num ciclo, e então vou lá no fundo do poço e me reergo, né? E aí, claro,
usando tudo o que me construiu para a gente se reerguer daquilo que estava ruim, porque a gente aprende, né? Claro, claro. Agora também o que me preocupa, por exemplo, essas crianças hoje, tendo a possibilidade, poucas crianças na verdade, mas por isso que tem que parabenizar mesmo a iniciativa do Ministério Público, né, do promotor Afonso Guizo Neto, que foi o autor, a própria Procuradora-Geral também, Vanessa Cavalazzi, que assinou, abraçou o projeto. Agora o que me preocupa é que aqui eles têm uma boa possibilidade de formação, né? Mas quando, às vezes, eu não estou falando que é o geral, mas em muitos casos, chega em casa ou no ambiente em que se vive, entende que a política é uma guerra, né? Ah, não, aquele ali é comunista, não, aquele ali é fascista, entende? E acaba não tendo uma formação política adequada, uma informação sobre a política adequada, e aí daqui a pouco ou se cria um extremista, ou se cria uma pessoa que vai ficar avessa da política, né? Olha o perigo do que nós estamos vivendo e que esse atual momento nos impõe, né, Paulão? Isso é o que a Patrícia falou, né? O descontentamento, né? Diante do extremismo, né? De cada lado, você tem aquele que está ali e diz, eu não quero saber de política, né? E acaba aquilo ali, vou no que vou. Mas eu acredito também, Lula, que o mundo hoje, essa coisa da influência das redes sociais, essa manipulação de informação, né, que a rede social é muito... Total. Ela também ajudou a criar também esses extremismos, né? Eu acho que... Sim, ela sustenta. Ela sustenta isso. E aí sempre vem aquele, como eu disse, vem aquele que, o descontente, não quero me meter nisso, ou até mesmo o medo de defender uma bandeira, com medo de cancelamento, com medo de ser atacado, com medo até de ser ofendido. E aí cria-se esse descontente ou esse imparcial. Né? Mas a preocupação, Paulão, é importante o que você diz, mas e isso você traz uma questão talvez central aí, a influência das redes sociais e o quanto elas têm um poder de manipulação, né? Elas mexem com os algoritmos, elas impulsionam um pouco mais determinado grupo político em detrimento de outro. Sim, nós sabemos disso, né? Agora, o que me preocupa é ver a juventude hoje em meio a tudo isso, sendo bombardeada diariamente com isso, né? Onde você pega, por exemplo, vídeos que acabam viralizando com discursos de ódio, por exemplo, com discursos de divisão, né? Não há um debate político adequado, por exemplo, olha, vamos debater o saneamento, vamos debater aqui como é que se faz com o SUS, que não está conseguindo que o governo não consegue sustentar o sistema da forma como está. O que se faz para incentivar o setor produtivo? Né, Patrícia, você também vê com preocupação isso? Como é que é para você? Acho que a juventude está à mercê disso tudo. E programas como esse Educando o Cidadão são uma possibilidade de formar pessoas mais críticas, porque a gente está exposto a tudo a todo momento e cabe a nós pais, em casa, estimular que eles tenham uma visão crítica sobre o que vem. E esses programas também acabam ajudando, né? Para formar essa consciência do que nem tudo que está ali eu sendo exposto a esse bombardeio é a realidade, é aquilo ali mesmo. Eu acho que a gente sempre tem que ter um passinho atrás em tudo que a gente vê, né? Já é da nossa profissão, né? Sempre já escuta com um pouquinho mais de atenção e não adota já aquilo para si. Então, eu acho que é isso, programas que vão trabalhar a conscientização e a gente... com os filhos em casa, também tem que ter esse cuidado de não ser tanto ferro e fogo, né? Ponderar sobre as coisas. E o preocupante disso tudo é que a escola, e aí eu volto para um período que eu estudei, eu lembro de ter debates políticos, a mais tenra infância, assim, que eu consigo lembrar, enfim, tanto que nós estudamos a questão de separação de poderes e até outras questões se falavam. Hoje em dia há uma demonização da sala de aula do professor, né? Como se o professor fosse... claro que existe casos também de
professores que erraram, que acabaram colocando a sua ideologia né, no meio do trabalho, mas a grande maioria não, a grande maioria, na verdade, porque é o papel do cidadão, do professor, ele instigar o quê? O senso crítico do aluno. E hoje há um temor até de parte dos professores também de fazer esse trabalho, né, Paulo? O professor hoje é até filmado, né? O professor hoje é fiscalizado dentro de sala de aula. Bom que agora não pode mais entrar com o celular dentro de sala de aula. Mas para o professor é uma forma de repressão ao professor. É como se disse, colocar as ideias. É base de discussão, se você vai concordar. Se você vai discordar, é a democracia. Né? Mas essa é uma repressão ao professor. A ideologia, se o professor é de direita, se o professor é de esquerda. E não é só no ensino fundamental, no ensino médio. É na própria faculdade. No nível superior, mas é uma pressão enorme, assim. Hoje se tornou isso, né? Se tornou isso que e qualquer coisa que você fale hoje ou você é de direita ou você é de esquerda. Nunca você é de centro, né? É verdade. Não há um meio termo. Não há um meio termo hoje mais. Não, como eu disse, não dá para ser tanto ferro nem fogo. Acho que a gente precisa ser uma sociedade mais ponderada, tentar buscar harmonia, né? Porque para que viver em desarmonia e discutindo tudo? A gente tem que pensar se é bom para a sociedade. É bom? Não interessa ser de direita ou de esquerda. Perfeito. É bom, precisa ser feito, precisa saneamento básico. Não tem que ficar discutindo questões políticas. É bom. Perfeito. Definiu tudo e assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo como sempre a sua audiência aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Esse é o programa Política em Foco, todas as quintas-feiras e sábados também aqui na TVA, sempre comigo e outros colegas também apresentando e debatendo também. Patrícia Gomes, agradeço a sua participação, muito obrigado, foi um prazer mais uma vez dividir esse espaço com você. Obrigada, Marcelo, o prazer é todo meu, me chamem outras vezes. Com certeza será chamada. Paulão também, prazer enorme, Paulo Hollenberg do Grupo ND, seja bem-vindo sempre, tá? Igualmente, agradecer mais uma vez o espaço, participar aqui dessa discussão ao lado de dois colegas que eu admiro. E sempre é verdadeira. Obrigado, Paulo. Gente, e assim fomos ficando. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.